Olá, meu nome é Amanda e eu vim aqui falar sobre o tema do meu trabalho, que se trata sobre o reconhecimento das uniões homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal e as possíveis reflexões ambivalentes que podem surtir de acordo com as visões e as leituras que podem ser feitas a partir da obra de Judith Butler. Julgado em 2011, a ADI 4277 e a DPF 132, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tiveram como principal pedido e cerne da discussão a questão do reconhecimento da união homoafetiva como um instituto jurídico a ser equiparado à união estável heteroafetiva, com o perfazimento dos efeitos jurídicos e das garantias de direitos aos casais homoafetivos, na mesma medida que a Constituição Federal e o Código Civil prevêem para os casais de orientação heterossexual. Ao longo dos diferentes posicionamentos expostos pelos ministros do STF, pode-se enxergar no julgamento dessas ações que o tratamento desses indivíduos de orientação homossexual e do estabelecimento de relações afetivas entre eles foi posto numa montagem de um cenário no qual se reconhecem direitos a sujeitos que integram o espectro performativo dominante da masculinidade. Em outras palavras, o lugar comum em que se tratou o debate do reconhecimento dessas uniões para se tratar da garantia de direitos a pessoas homossexuais se fixou no espectro do sistema masculino, apesar de o caso concreto que ensejou a propositura da DPF e da ADI tratar-se de um caso de um casal de homens, o reconhecimento enquanto união homoafetiva se deu na medida que se considerou essa união de forma universal. De acordo com Mikolci, no tocante ao discurso levantado por movimentos sociais de pessoas LGBTQIA+, acerca de diferentes enfoques na apreensão da resolução de injustiças vividas por esses sujeitos tidos como objetificados, essas formas de vida tidas como anormais, ou seja, que não se podem concretizar como objeto de uma norma, vai atingir esses indivíduos nos termos de intelecção da norma, nos termos binários de gênero, ou seja, vai se tratar especialmente acerca de duas perspectivas, a da diferença e a da diversidade. Quando se delineia-se o histórico de movimentos sociais constituídos a partir de identidades, visou-se primeiramente a uma política de igualdade, na medida que o discurso alinhava-se para a adaptação de pessoas que eram e que hoje ainda são marginalizadas, que são os grupos LGBTQIA+, e a sua adaptação a demandas sociais e institucionais, de forma a convencer que esse diferente também pode ser normal e respeitável. Nessa perspectiva, o discurso era pautado na ideia de diversidade, no enxergar o diferente dentro do mesmo ambiente e num exercício de tolerância do outro, que seria um sujeito distinto do eu. Por outro lado, ao se falar em ativismo queer, pretende-se olhar sobre as lentes da diferença, que é entendida em um processo de reconhecimento desse outro, num caminho que visa a transformação das estruturas sociais e de poder, tendo em vista que esse reconhecimento também faz parte do processo de enxergar a nós mesmos. E por esses pontos de vista, a partir de um olhar queer voltado aos efeitos do reconhecimento dessas uniões homoafetivas por uma das instituições que mais representam o poder judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, pode-se descortinar alguns de seus discursos acerca desse diferente. Na leitura dos votos e do debate que aconteceu para o julgamento da ADI e da DPF, pôde-se avaliar
uma narrativa voltada à diversidade, atentando-se aos caminhos a serem seguidos a partir da legitimação jurídica daqueles sujeitos historicamente desfavorecidos, visto que não haveria nada mais íntimo e nada mais privado para os indivíduos do que a prática de sua própria sexualidade, de acordo com o que diziam esses votos. Esse imaginário atravessa a ideia de, além do fato de a sexualidade das pessoas homossexuais ser um assunto privado, desprovido de caráter político, de acordo com essa visão, e reservado à esfera da intimidade, enquanto sexualidade heteronormativa fazia parte do discurso público, tem-se a construção de uma imagem de que as pessoas prejudicadas pelo discurso violento voltado a grupos LGBTQIA+, são apenas as que de fato reivindicam sua identidade enquanto minoria homoafetiva, quando na verdade todos são prejudicados por esse tipo de violência de gênero e de sexualidade. O cerne da questão é que, ao passo que o discurso jurídico e o dogmático, ao estabelecer mais um sujeito ou mais uma relação afetiva como reconhecível, ele determina também aqueles que não são reconhecidos e, paralelamente a essa discussão impulsionada por Butler a respeito da fronteira discursiva erguida na delimitação do que é ou não constituído como um sujeito ou como um povo, volta-se para a reconstrução ou revisão das maneiras com as relações de amizade, práticas sexuais e laços afetivos. Esse reconhecimento também é questionado na medida que o casamento também se forma uma política exclusiva desses grupos.